de coisa séria, porque a Roberta Bigussi, a nossa convidada de hoje, ela fala de coisa séria, realmente são grandes projetos que ela vem desenvolvendo na M. Bigussi, projetos de responsabilidade social e que nós vamos contar um pouquinho agora. A Roberta, como nós falamos na outra entrevista, né, do Milton Bigussi, a família toda se envolve nessa coisa da construção civil, cada um tem uma abordagem diferente. Ela consegue trazer para a M. Bigussi uma parte humana, ela consegue fazer projetos com paixão, com vontade, e vocês vão ver aqui, tem projetos muito legais, inovadores e diferentes, né? Muito legais. Ela que assumiu desde 2015 como diretora do Secov, e ela é a primeira e única mulher, olha só, assumir a diretoria do Secov. Eu fiquei muito feliz de poder recebê-la no programa Synth Solution e você poder contar desses grandes projetos que são inovadores na M. Bigussi. Um dos projetos que vocês vão poder conhecer é o projeto Big Vida, que já completou 10 anos. Ela tem como objetivo o programa de responsabilidade ambiental com ações voluntárias de colaboradores das obras e escritórios que estão envolvidos na obra. Essas ações ambientais são as mais variadas. Exatamente. Eles investiram em tecnologia, equipamentos para poder trabalhar com isso. E hoje, até pelas próprias as palavras do Milton Bigussi, ele diz: hoje podemos afirmar que a responsabilidade ambiental está no DNA, no sangue da construtora. A filosofia, né, ambiental, ela tem que passar para a prática. Outro projeto que eu mesma acompanho já há muitos anos, que é o Big Riso. O Big Riso é um programa de responsabilidade social também, da construtora M. Bigussi, que trazem aos colaboradores se tornarem voluntários externos e que se caracterizam de palhaço e realizam voluntariamente, bem dizer, dentro do horário de expediente, né, que é muito difícil se uma empresa ela liberar o funcionário para poder realizar um trabalho desse e para fazer visitas a setores de oncologia, pediátrica e hospitais públicos. Esse projeto é realmente um projeto fantástico. Eu posso dizer porque já participei de projetos parecidos, não na M. Bigussi, infelizmente, mas já participei. É um projeto muito gratificante, porque você, com um belo sorriso de palhaço, você contribui para a melhora de qualidade de vida, de tanto sofrimento de crianças que estão ali passando por uma situação tão prematuramente sofrida, né? E isso faz uma diferença enorme, tanto para o paciente quanto para a família do paciente, porque sorrir é muito importante. E o objetivo do Big Riso, ela diz, né, na entrevista, que é ajudar a melhorar a vida dessas crianças com câncer que estão em tratamento médico, né, espalhando a terapia do riso através desses colaboradores, com brincadeiras, fazendo mágicas, trazendo alegria, né, de alguma forma. Ela conta também que esse grupo já é composto de 60 participantes e já realizou mais de 1.000 visitas, beneficiando cerca de 8.000 crianças, gente. Olha que legal. Parabéns, Roberta, por esse trabalho maravilhoso que você vem fazendo, viu? E a Roberta não pensa só nas crianças, não. Ela pensa também no entorno, nos vizinhos, né, Liana? O que, na verdade, costumeiramente é um problema, hoje em dia é uma solução. Ela transformou isso com muita criatividade, muita amabilidade, numa vizinhança toda envolvida numa situação que às vezes é muito complicada, porque são situações de transtorno geral e que acaba virando uma grande brincadeira. Isso foi muito bacana. O envolvimento da vizinhança, porque ela fala, né, que nenhum vizinho gosta quando começa uma obra, né? Então o que ela faz? Ela faz justamente, ela entra na contramão de tudo, né? Em vez de os vizinhos começarem a falar mal da obra, que o barulho, a sujeira, aquela coisa toda, não. Ela acaba interagindo com essa vizinhança, fazendo com que a vizinhança participe dessa obra. Quer dizer, tudo é uma questão de simpatia e como aquela frase maravilhosa, gentileza gera gentileza, é assim que ela percorre esse caminho e tendo ótimos resultados. Vamos conferir então a entrevista com Roberta Bigussi. Na verdade, assim, o Big Riso é um projeto social que a M. Bigussi tem, onde os colaboradores da empresa se vestem de palhaços para visitar crianças com câncer nos hospitais. E o projeto fez 11 anos, dia 8 de novembro agora. Parabéns aí. Então, e assim, já passaram por esse projeto mais de 200 voluntários. Hoje a gente tem atuando umas 60 pessoas.
E nós trabalhamos no Mário Covas, em Santo André, nós trabalhamos na Fundação Santo André e no Hospital do Servidor Público Estadual, lá no Ibirapuera. E é um projeto assim, que traz muito resultado. E a minha mãe tem uma frase que eu gosto muito de repetir, a gente tem que fazer rir na hora que a gente tem vontade de chorar. Porque assim, é uma situação bem complicada, mas é complicada mais para os pais, porque as crianças não sabem o que está acontecendo. Então, assim, esse é um projeto, é o meu filhinho de coração, além dos meus 4 que eu já tenho. Esse é um projeto que a MB Gussi, graças ao meu pai, ele apoiou muito desde o princípio. E ele libera os funcionários no horário de trabalho. A gente faz, esse é o nosso grande diferencial. Quando a gente começou, tinha muito pouco projeto desse tipo no Brasil. Hoje tem muita gente. Então, no começo, a gente tinha dificuldade em entrar no hospital. As pessoas até achavam que a gente ia depois exigir direitos trabalhistas, quando a gente entrou como voluntário. Hoje tem bastante projeto, como o Big Riso, e é muito mais fácil você entrar. As enfermeiras até chamam a gente para ajudar no tratamento com uma criança. Mas o nosso diferencial é fazer isso em horário comercial, porque os outros grupos, a maioria vai à noite ou aos finais de semana. E o nosso grupo vai durante segunda-feira de manhã e às quartas à tarde. A gente faz muita coisa, mas a gente está muito preocupado com quem está do nosso lado. Então, a gente realmente faz questão da família Bigussi ser muito próxima da família MB Gussi. Nós recebemos um grupo de estudantes essa semana, que eles fazem trabalho de TCC na MB Gussi, e a gente recebe isso também, né? Várias vezes já aconteceu. E nós recebemos um depoimento de um aluno hoje, que eu me emocionei, porque ele falou assim: é impressionante como vocês transparecem essa simplicidade, essa família que vocês têm geral, entre os diretores, os engenheiros, o mestre de obra. E a gente não fez, e ele falou assim: vocês não fazem isso para mostrar, é de verdade, eu senti isso. E eu me emocionei de ter lido esse depoimento do rapaz. Então, assim, a gente não faz para mostrar nada para ninguém, a gente faz porque a gente gosta. Eu aprendi com o meu pai, que desde sempre mostrou esse lado social. Eu aprendi, e todos nós fazemos isso lá como família Bigussi, e como família M Bigussi, os voluntários, os colaboradores, eles vão se eles querem, ninguém obriga ninguém a ir, claro, deixar isso muito claro. E tem aquele colaborador que vai, e quando ele chega lá e ele se depara com uma criança com câncer e fala: isso não é para mim, ele desiste. Agora, quais os hospitais que vocês atuam aqui no ABC? Só São Paulo? Como é que é? A gente atua no Hospital do Servidor Público Estadual, ali na Borges Lagoa, de segunda de manhã. A gente atua, e lá a gente faz queimados e criança com câncer. Olha só. Que é terrível, a parte de queimados também. E aqui em Santo André a gente faz a fundação, ali na universidade, e o Hospital Mário Covas. E algumas vezes a gente vai na Casa Ronald, porque como a gente ajuda no Mac Dia Feliz, a gente também vai na Casa Ronald. E a gente faz alguns eventos da Semana da Criança ou na Semana do Natal, para algumas entidades ou alguns outros hospitais. Em datas comemorativas, assim, mas né? não todos, porque a gente é uma empresa de construção civil, não de palhaço. E o Big Vida? Surgiu há 10 anos, não, um pouco mais, uns 12 anos, foi antes do Big Riso. Então a gente cuida muito, naquela época a gente pensava: o que nós vamos fazer? E nós envolvemos de novo os colaboradores e falava: a gente quer montar um projeto que cuide do meio ambiente. Quais são as ideias? E eu nunca vou esquecer um colaborador que chegou e ele falou: eu fiz uma tinta na minha casa com um pedaço de cal que saiu, não sei o que lá. E assim, a gente envolvia as pessoas. E a coisa foi tão natural que nós conseguimos a certificação ISO 14000 na época, sem nenhuma consultoria, porque a gente não estava fazendo para mostrar de novo, nós estávamos fazendo porque a gente realmente acreditava, e como a gente acredita, que cuidar do meio ambiente faz a diferença. Cada um tem que fazer a sua parte, então eu vou fazer o que eu posso fazer. Mas o pessoal de obra, é muito interessante porque o pessoal de obra, eles acham que assim, você aparentemente estudou mais, então eu vou escutar o que você está falando porque você vai melhorar a minha vida. Valoriza, né? Valoriza. E a gente via nas festas que a MB Gussi faz, a MB Gussi faz bastante festa também, viu? Festas quando ela juntava as famílias dos colaboradores, as crianças falando: olha, meu pai levou para casa que eu tenho que cuidar da torneira, e aí a família começava a se envolver. E a gente sente isso, é automático, os filhos falam, é tudo muito próximo. E essa parte ambiental, ela já tem quase 12 anos, e foi onde surgiu a ideia do Big Vizinhança. E você acaba se colocando também muito acessível. Porque o cliente fica aquela guerra, né? O vizinho fica inacessível com quem comanda a obra, e essa gentileza geral que gera outras gentilezas passa por essa
essa convivência mais próxima, né, com todo o entorno da obra. Né? Mas a ideia é meio voltada para gentilezas mesmo. Eu coordeno a parte de gentilezas urbanas do Secov, a gente que criou isso lá. E é fazer uma gentileza. A gentileza, ela gera gentileza. Sim. Então, a ideia mesmo é você ter esse vizinho próximo e já amigo do cliente que vai ser o vizinho. Parabéns, então, viu? assim, que a gente lançou o Big Vizinhas, que por coincidência foi no dia do aniversário da MB Gussi, nós fizemos uma plantação de horta em garrafa PET. E estava um dia chovendo, frio, e aí, quando meu pai chegou lá, ele falou assim... Tá maluco? Esses clientes não vão aparecer aqui, né? Lotou, tivemos que fazer 3 vezes Meu Deus. o treinamento da horta para garrafa Tá vendo? PET, porque o pessoal se interessou e Tá vendo? assim, foi bem legal. E o programa Sind Solution continua trazendo muita informação para você. Agora nós teremos aí a participação de 3 síndicas representando as síndicas, né, femininas da região do Grande ABC, São Paulo, e vieram aqui para falar um pouquinho das suas dificuldades, do que é ser síndica também. Existem hoje um número bem menor de síndicas, mas elas estão aí chegando para ganhar espaço e estão fazendo acontecer. E quem está conosco também é o André Cavalcante. O André Cavalcante, além de ser nosso parceiro, ele é da empresa Assessoria Condominial. Ele colabora conosco em trazer o representante dos síndicos para os nossos debates e também para trazer conteúdo, para trazer tudo que é interessante para você, síndico, ficar conosco aqui no nosso programa. Isso mesmo, então vamos lá, vamos saber um pouquinho de o que é ser síndica e também conhecer o André, nosso grande parceiro. Vamos lá. Nós temos também aqui, hoje você vai conhecer um pouquinho do trabalho de síndicas. Hoje nós temos mulheres aqui, nós falamos, né, Roberta, de mulheres, né? Hoje as mulheres estão representando aqui, ó. Eu no grupo, sou a única mulher aqui do grupo do Sind Solution, você representando, né, o Secov. E olha aqui, nós temos 3 síndicas profissionais. Eu queria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho do como vocês atuam. Meu nome é Adriana, eu sou síndica profissional, atuo na área de imobiliária e administração de condomínios há mais de 20 anos. Também sou advogada, né, e empresária. A profissão de síndico profissional é uma tendência também no mercado. Então, a gente pretende falar um pouquinho dessa experiência e do que é o dia a dia de um síndico profissional. Oi, meu nome é Roseli. Eu, além de atuar na área de terceirização, que tem tudo a ver com o mercado de síndico, né? Eu também sou síndica, então, assim, eu desejo muita boa sorte para esse novo programa. Eu acho que é um mercado muito carente e aqui eu acredito que vai ter bastante dica, bastante direcionamento para quem ainda não é síndico profissional e precisa de dicas para tocar o dia a dia. É uma profissão muito intensa, muito difícil, que requer muito mais do que apenas o bem-querer. Então, muito boa sorte para esse programa. E a gente vai ficar antenado aí com as dicas que vão surgir.
Meu nome é Vera, eu sou advogada, sou corretora de imóveis e tenho formação em síndico profissional. Liliana, antes de mais nada, agradecer novamente ao espaço, né, Syndic Solution, o programa Syndic Solution, agradecer a presença das nossas convidadas, síndicas profissionais. E assim, a curiosidade que eu gostaria de estar perguntando, né, e vocês poderem ter a condição de estar explicando abordando aqui nossos internautas. Primeiro, o que levou vocês a assumirem esse papel de síndico profissional, de cada um, se puder estar explicando? Quais as maiores dificuldades que vocês se deparam no dia a dia? E uma pergunta também que é interessante como síndica mulher, se vocês hoje se deparam com algumas dificuldades por ser síndica mulher. Bom, eu entrei como síndica porque a gente tinha uma gestão muito ruim no condomínio onde eu moro e muito conflito pessoal e problema de síndico passando a mão no dinheiro do povo. Então, o pessoal, a síndica que estava anterior estava lá por causa de recursos, enfim. E aí, quando a gente percebeu, eu falei assim, não, eu acredito que o trabalho limpo e honesto, verdadeiro, interagindo com as pessoas, eu acredito que essa é a forma de você crescer como pessoa, crescer como empresa, crescer junto com os condôminos. Então, assim, tirar umas fotinhas pra gente. Você consegue tirar umas fotinhas da gente aqui? Profissional, né, entrei como amadorismo, mas o que fez entrar nesse esse aqui, eu acabei de desligar, foi essa vontade de se casou fazer um trabalho limpo e fazer tá? acontecer. A segunda pergunta... Então, primeiro, o que fez, né? Quais são as maiores dificuldades que vocês se deparam no cotidiano? Hoje, assim, aí você falou a questão de ser mulher. A questão de ser mulher, assim, ela dificulta bastante porque tem muito homem, gerente de empresa, dono de empresa, empresário, que sempre acha que sabe mais do que uma mulher que não é uma gerente ou não tem um cargo de tanto que sabe. Então, assim, a dificuldade maior que se encontra hoje na parte de sindicância é administrar os conflitos pessoais. Por exemplo, você vai pintar um negócio, um quer verde, outro quer azul, outro quer bolinha vermelha, outro quer não sei. Então, assim, você tem que ter muito equilíbrio, você tem que estar conversando, atuando muito com as pessoas para você poder chegar a um consenso. Porque, por exemplo, no condomínio em que eu sou síndica, eu sou uma síndica com 4 pessoas no conselho para administrar 200 cabeças adultas diferentes. Então, isso é muito difícil. Essa questão hoje, de tudo assim, eu vou entrar com a ação contra o síndico, então eu acredito até que esse programa, ele vai ajudar muito, porque o que eu acho que é a dificuldade? Hoje em dia, entregam-se prédios enormes, e quem que vai ser eleito síndico? Pega-se uma pessoa que não sabe nem o que é ser um síndico, vai lá, faz a eleição, e essa pessoa começa a administrar. E o que fala? Planejamento. Então, assim, na minha gestão eu procuro trabalhar muito com planejamento. Tudo que eu vou fazer, às vezes eu tenho que fazer uma determinada obra que vai demorar um mês, eu demoro 2 ou 3. Mas eu planejo tudo que pode acontecer de errado para que a gente gaste menos no processo final. Eu sempre atuei no ramo de administração de condomínios, né? Sou advogada e dona de administradora. E entrar no mundo de síndica surgiu de um convite de um condomínio cliente, né, que enfrentava essa dificuldade que todos aqui já falaram, né, relacionadas ao síndico que não sabia lidar com os conflitos diários e também a questão da pessoalidade. O síndico morador, para gerir famílias, né, em diversos apartamentos com culturas diferentes, com modos de pensar diferentes, isso realmente é bastante difícil. Até já respondendo a segunda pergunta, o fato de ser mulher, eu não entendo que seja uma dificuldade. A dificuldade é administrar o ser humano, administrar o ego, administrar as vontades. Isso eu acho que eu diria que, no meu entendimento, é a maior dificuldade que o síndico tem, né? Principalmente o síndico profissional, porque eu parto do princípio que o síndico profissional, ele conhece a legislação, ele conhece as obrigações, ele conhece o mercado, ele tem um pouquinho de tudo, um pouquinho de administrativo, um pouquinho de financeiro, um pouquinho de negociar contratos, né? Lidar com equipe de funcionários.
O difícil mesmo é administrar pessoas, administrar o ser humano, né? Eu era a condômina chata. Eu sempre questionei muito o trabalho do síndico, de fiscalizar, de correr atrás, porque a gente se depara com muito síndico autoritário. Aqui quem manda sou eu sou responsável. Então eu entrei nesse segmento. Eu represento aquelas pessoas. Então eu tenho que tomar uma decisão que favoreça todo mundo, e para quem não favoreça, ele tem que entender que aquilo é um bem coletivo. Então, basicamente, é esse o que a gente acaba fazendo como síndico mesmo. Gerir o prédio, a empresa, a arrecadação, entender que você não pode gastar mais do que você arrecada, procurar trazer isso, porque num momento de crise, no mercado que a gente está vivendo, muita gente perdendo emprego, reflete diretamente no condomínio. Então, tem que saber administrar essa parte financeira muito bem, e isso, em grande parte, é um trabalho em conjunto do síndico com a administradora, que ela faz a gestão, que ela faz o planejamento, que ela faz a previsão orçamentária e seguir isso à risca, não projetar, arrecadar 40, 50 mil e gastar 100 em um mês, como a gente acaba vendo em alguns condomínios. E a proposta do programa é justamente isso, é trazer a informação, dar orientação, dar fundamento para que uma síndica, como você falou, né, a questão não é a síndica ser do sexo masculino ou feminino, é lidar com o ser humano. A partir do momento que seja síndica mulher ou síndica homem, mas ele está preparado, tem fundamento, tem argumento para poder contrapor e apresentar, acho que ele passa a criar e conquistar o respeito das pessoas internamente, né? Muito bom. Bom, meu recado para os síndicos, colegas, né, sendo eles profissionais ou não, é assim, acima de tudo, buscar sempre conhecimento. O programa vai ser um canal para auxiliar nisso, né? E existem muitas mídias, né? O próprio Secov, a VIC, até administradoras que têm esse trabalho mesmo de orientar o síndico, né? Buscar o conhecimento, paciência que precisa exercitar sempre, né? E em resumo é isso, paciência e buscar sempre o conhecimento para fazer o melhor pela coletividade. Obrigada, viu? A minha mensagem é muita paciência, muito discernimento, honestidade é fundamental, força de vontade, planejamento e estudo. Buscar estudo, buscar conhecimento no programa, buscar revista, buscar parceiros, porque assim, é um conjunto. Ser síndico hoje vai muito mais além do que apenas o nome síndico. Ser síndico é um conjunto muito maior. Então, assim, muita fé, gente, que a gente chega lá. Muito bom. Bom, a minha mensagem é transparência, que isso é muito importante, porque o síndico está gerindo o dinheiro de todo mundo naquele condomínio, ser um negociador. Isso tem toda paciência, como todo mundo já falou, é primordial. E estudo, conhecimento, trocar experiência, não ter medo de ligar no administrador, não ter medo de ligar para o síndico amigo, saber o que está acontecendo, porque é isso que a gente precisa. A gente precisa se ajudar, precisa conhecer bastante para ajudar a coletividade. Pode complementar. Eu acho que publicidade também é bastante importante. Deixar o condômino ciente do trabalho que está sendo realizado, das ações do síndico, da gestão administrativa periódica, porque é isso que os condôminos esperam. Como todos falaram, o condomínio é uma empresa. E as pessoas que dependem dessa empresa querem o feedback, né? Precisam desse feedback. Eu que agradeço a todos da UpTV. É uma honra estar aqui, é uma honra falar com vocês e levar para o síndico informações sobre esse evento, que é um evento voltado para o síndico e para o zelador. O zelador é que hoje é o muro do síndico. É verdade. O síndico, eu falo diretamente com os síndicos, mas ele sempre vai lá com o zelador. Então, por que não agradar o zelador também? Já que ele é uma peça importantíssima, de 100%, 70% é o zelador, sem sombra de dúvidas, porque é o zelador que mostra para o síndico, ele que está na frente da batalha diária, e o síndico só faz, tem síndico que eu conheço,
que só faz dar a canetada depois que o zelador diz faça. E muitas vezes o zelador é quem responde pela parte técnica do negócio. Claro. É ele quem vai aprender ali como é que lida num produto, como é que mexe no gerador, como é que... É ele quem lida ali no dia a dia. E assim, eu sou uma pessoa que defendo muito o papel do zelador. Na época que a gente ficou como síndico, fiquei mais de 5 anos em síndico, o zelador para mim era fundamental para operacionalizar todas as ideias e as atividades. Mas tem muita gente que é preconceituosa em relação a isso e gera muita polêmica. Eu acho que está dando muito poder para o zelador. Mas assim, as pessoas são ingênuas pensarem assim. Porque quando precisa de alguma coisa, o síndico não vai atender no seu apartamento quando ele mora num prédio. E principalmente não vai atender o telefone quando o condômino liga para ele está dirigindo seu belo carro, ele não vai atender o telefone para saber onde está doendo no condômino. Ele vai primeiro mandar para o zelador. Então nós temos que dar o valor ao zelador também. Eu já tive a oportunidade de dar aula para síndicos, e aí dentro de uma turma que eu dei aula, tinha zelador presente, mas quem trouxe foi a síndica. A síndica estava fazendo curso de síndico profissional, e ela discutia muito com o zelador de questões que aconteciam na aula, e ela pediu para que ele participasse. Ele voltou encantado, que era um zelador muito rigoroso com o que ele fazia, e aí ele voltou com muitas outras ideias, porque ele estava vendo que ali era uma coisa padronizada, era um conhecimento padronizado que ele estava recebendo, e que aquilo ajudaria muito. Então, eu achei muito interessante, porque foi uma forma que a síndica encontrou de trazer o zelador junto dela, para que ela conseguisse passar, sim, questões profissionais, que o zelador, muitas vezes, no dia a dia, ele tem que defender, não é o profissional, mas sempre aconteceu daquele jeito e deu certo, e ele vai tentar defender. Então, existem esse conflito, mas eu acho que é uma coisa super natural e super importante. Eu acho que o zelador hoje, ele é o que o síndico era alguns anos atrás. Que isso que é uma transformação que vai acontecendo, que o síndico hoje ele é um administrador que não existia nos condomínios, eu acho que isso é o papel que o zelador está tomando hoje. O zelador pode entender muito bem de como fazer uma ata, mas o manual do gerador de energia, o manual do stand-alone que está lá, o computador, quantas memórias, quanto tem daquele... É o zelador que vai saber. O zelador hoje ele tem um poder de persuasão, de envolvimento com os condôminos, e muita gente não quer aceitar isso, mas... ele pode tanto aumentar a imagem da credibilidade do síndico, como pode diminuir também. Claro. Então, síndicos, sejam benevolentes com os seus zeladores, por favor. Temos que dizer, que dar o devido valor ao zelador. Sim. Principalmente quem é empresário no Brasil e que mexe com condomínio. Como é que você... sabe a importância de um zelador que está na frente da batalha, está todo dia no condomínio, está prestando toda a assessoria, sabendo onde abre a porca, está sabendo como abre a porta. Como é que você quer passar por cima de um soldado, que eu digo, para chegar a um coronel? E desculpa me cortar, mas acho que essa é uma dica super importante desse segundo programa. Para quem está assistindo, que já é síndico, tenha o zelador como a sua melhor ferramenta.
continuando com o nosso programa Cindy Solution, que está fazendo um sucesso, uma grande repercussão, né? Graças a Deus. E é isso que a gente quer, né? A gente quer estar sendo uma fonte aí de informação para todos vocês. E hoje temos um convidado aí muito especial, o Gustavo Pitarelli, ele que se tornou, a partir dessa entrevista que nós fizemos há um tempo atrás, hoje nós estamos reprisando essa entrevista, justamente por ele ser uma pessoa importante para nós aqui na emissora, acabou se tornando nosso grande parceiro. Para mim é muito fácil falar do Gustavo, porque além de um amigo pessoal, já de, vamos falar aí de uns 6 anos, que a gente tem um bom contato, ele é um parceiraço, então ele ajuda sempre que a gente precisa, é parceiro de negócios, tanto da Schmidt quanto da TV. Ele, no programa, ele lançou o Móvel que Faltava, que é uma outra empresa que, sabe aquele móvelzinho, daquele espaçozinho que você não acha alguém que faça, com o marceneiro é um pouco complicado. Então o Móvel que Faltava vem para cobrir esse espaço. Veio para resolver, né? O problema de todo mundo. E ele foi o responsável por dar uma repaginada aqui na UpTV, que olha, ficou muito bonito. Aliás, né, quem viu a emissora antes e quem vê agora se surpreende realmente, porque ele entrou forte, acreditando no nosso projeto e fez assim toda a parte de estrutura, né? A infraestrutura da emissora foi toda modernizada através de toda a equipe dele, do Gustavo Pitarelli, que hoje ele é diretor então da Primolar, que é uma empresa que já está aí no mercado, né? Uma das pioneiras na área de móveis, já há mais de 30 anos, e também lançando agora o Móvel que Faltava, trazendo também essa solução para você que às vezes a gente não sabe o que fazer, tá ali, né? O Móvel que Faltava trazendo a solução para você. Então vamos ouvir, né, um trecho da entrevista do Gustavo, onde ele explica e dá muitas dicas para você aí, né? Não é só um comercial falando da Primolar, do Móvel que Faltava. Ele fala ali algumas dicas sobre móveis planejados, enfim. É bem interessante, pode conferir. Vamos lá, já a gente volta. Bom, agora nós vamos conhecer também um pouquinho do trabalho do Gustavo Pitarelli, que ele é da Primolar, ele que está inovando também com mercenaria online. Ele vai contar um pouco de tudo, e uma empresa que é fundada aí desde 1936, com muita experiência para vocês aí conhecerem um pouquinho e dicas. Vamos lá, Gustavo. Eu agradeço a oportunidade e o espaço. A Primolar, ela começou fazendo móveis para cozinha e banheiro. A gente atua em lojas de materiais de construção. A gente tem também um recente trabalho visando as construtoras como clientes durante a própria construção. A gente tem algumas soluções de móveis tanto para cozinha, banheiro e área de serviço. E há 3 anos a gente começou o projeto do Móvel que Faltava, que é um site em que qualquer um pode mandar um projeto ou algo escrito, que a gente transforma isso num projeto 3D e devolve um orçamento que, aprovado, a gente entrega o móvel pronto. Surgiu como uma demanda depois de um marceneiro, uma nova necessidade. A gente começou fazendo muitos móveis para organização, então, puxando o gancho para condomínios, a gente já fez muitos móveis para esses depósitos, armazenar de maneira adequada, porque geralmente é sempre um cantinho embaixo da escada. Então a gente organizou, a gente também acabou resolvendo um problema entre condôminos. O condomínio ali tinha um bom espaço, e que cada um jogava o que queria ali, porque não era vaga de garagem, uma área comum, sem um uso definido. E aí um síndico acabou chegando até nós, e a gente desenvolveu lá vários módulos de armários com chave, onde cada um poderia guardar as coisas, tudo certo, respeitando o espaço, né, de cada condomínio, e aí já apaziguando um pouco os ânimos ali, né? E é feito também junto lá, todos os móveis são feitos com a qualidade da Primolar, que já está com 40 anos de experiência.
E você estava comentando que a sua empresa é de Santo André, né? Sim. E a gente sabe que é na região do ABC, especialmente São Bernardo, nós temos uma concorrência muito grande em questão de imóveis, tal, de imóveis, né? De movelaria. Esse mercado é muito nós grande somos aqui. Um polo moveleiro, né? Então, a região do ABC é um polo moveleiro muito forte. Como que você vê essa concorrência, esse mercado aqui no ABC? O marceneiro, vamos dizer, característico, acaba sendo um grande parceiro nosso. Essas solicitações de móveis pontuais, que são pequenos móveis, de repente acaba para o marceneiro não compensando fazer. Sim. Dessa maneira que a gente atua, a gente consegue ajudar o marceneiro a atender o cliente dele de maneira rápida e eficiente, e acaba não sendo um concorrente, acaba sendo um parceiro. O que dificulta um pouco os trâmites são pessoas que trabalhavam em marcenarias, e hoje, se você for numa loja que vende chapas e acessórios para móveis, tem o quebra-galho, né? Se você souber mexer num software, você vai lá, monta um móvel e vai lá e só instala esse móvel. Só que ele não tem um aparato correto ali para executar esse móvel. Também, na verdade, não tem a garantia, né? Não tem expertise nem a garantia. E por mais que ele seja esforçado, eu acho que todo mundo tem seu espaço. A gente não tem empresa aberta. Não, tudo bem. Ser informal não necessariamente ele seja uma pessoa ruim. Não. Porém, mas eu acho que você tem know-how, né? Você tem toda uma metodologia, uma estrutura montada, você tem a garantia. Né? Porque imagino eu que se eu quiser fazer os móveis planejados de um condomínio, você faz qualquer tipo de móvel planejado? Qualquer tipo de móvel. Mas nós defendemos a pessoa jurídica, em vez a nossa administradora defende o condomínio sempre contratar pessoa jurídica do que informal. Até por questões tributárias. Sim. Hoje a pessoa física custa 31% só de impostos por condomínio, ele não faz essa conta. Mas depois identificar quem faz pela qualidade. Pela qualidade, pelo histórico da empresa, porque quando você lida de condomínio, né? Porque se eu contratar você e me arrepender, eu só me arrepender mesmo, eu vou resmungar para o papo, aí tá tudo certo. Agora, quando você se arrepende por um monte de pessoas que você representa, é complicado. Então, que não seja, que esse critério seja o critério de qualidade. Porque para não ter os milagres, né? Os milagres vêm do quê? Vem do cara que não paga imposto. O milagre vem do cara que está desesperado, o milagre vem do cara que vai comprar um material ruim, porque depois que você formicou uma chapa, você deixa chapa lá dentro, não sabe nada. Quer dizer, então, essa qualidade de garantia de dentro para fora, do que é o material, do que você está comprando, isso é importante. Isso tem um custo, né? Quando eu contrato um marceneiro, eu sei que ele foi bom a partir de outros serviços que foram feitos. Também. Mas quando você fala com uma empresa como o móvel que faltava, mas está com uma garantia que tem 40 anos, ela tem um processo automatizado por trás. Ou seja, você tem uma garantia muito maior do que a pessoa. O marceneiro que fez um bom armário, não necessariamente ele vai fazer um segundo bom armário. Sim. Ele fez um só. O segundo pode ser que ele não tenha a mesma qualidade. Isso que eu defendo. No caso do condomínio, pessoa jurídica, ele tem que enxergar que ele tem que ter o respaldo jurídico. Nota fiscal. Mas é por isso que eu defendo. Mesmo que seja para indicar para um condomínio. Sim. Porque ela pode colocar no condomínio. Por isso que eu defendo que você contratar os profissionais na sequência, que nós falamos no programa passado, nós falamos de planejamento. Sim. Né? Quando você vai fazer uma manutenção, você tem que contratar alguém que você vai criar alguma coisa, você vai planejar aquilo, que é o quê? Um arquiteto, um engenheiro e tal. Daí saem as parcerias com eles, né? Para ninguém ficar não tem espaço para todo mundo, e você fazendo essa sequência corretamente, você está totalmente respaldado. O cara que fez, depende de como você faz negócio, deu problema, não é culpa de ninguém, está tudo de uma tal forma que não tem mais culpado para você garantir todas isso. Agora, o cara foi lá, identificou, fez o diagnóstico correto, ele fez um projeto, aprovou aquele projeto em assembleia. Ele foi escolhido pela capacidade dele, não porque ele é baratinho. Né? Aí depois, por que ele não é baratinho? Porque eu tenho que contratar ele, eu tenho que contratar ela, eu tenho empresas abertas, eu tenho que ter um resultado final. Ele não pode ser o mesmo, nunca vai ser, do
Zé, e chama o não sei mais quem para fazer aquele negocinho mais ou menos meia boca, até fica bonitinho por 6 meses. Aí depois chama eu, ou você, ou ele, para ir arrumar aquilo que fez. Isso acontece muito. Ô, Gustavo, você também trabalha na questão de planejamento, né? Falando em planejamento, junto às construtoras, incorporadoras também, no caso do antes, né? Antes de acontecer, do condomínio estar pronto, para a gente poder, você já fazer algo planejado também? Sim, a gente vem atuando nos últimos 2 anos nesse aspecto. Muitas construtoras, pelo grande volume de imóveis que foram construídos e o cenário econômico atual, tem muito imóvel no mercado, tem muito estoque. E um móvel já entregue no apartamento ou na área comum do imóvel acaba sendo um grande diferencial de venda. Hoje a gente acaba encontrando muitas plantas parecidas. Então, desde o piso, da torneira que vai, um móvel acaba sendo um diferencial de venda para a pessoa que sempre tem essa dificuldade que a gente está comentando, de conhecer um marceneiro legal que vai fazer o trabalho correto e, no caso dela, a reforma toda. Então, não é só um móvel que a construtora está entregando para o cliente, é todo um serviço prestado por trás disso daí, uma segurança, um conforto para o consumidor final. E uma integração de vários profissionais unidos aí para o mesmo projeto, né? Agora, a questão da marcenaria online, né? Como que começou isso? A ideia, assim, de trazer essa tecnologia, né? A ideia surgiu quando, a empresa é familiar, né? Quando eu trabalhei no início, na adolescência, eu trabalhei na empresa, saí, fui estagiar fora, e quando eu retornei para a empresa, por atuar bastante na área produtiva, como engenheiro de produção já, muitos familiares começaram a me pedir móveis. Olha. Minha tia, minha avó e por aí vai. Sempre começa por ali, exato, né? Sempre a família que é cobaia, né? Minha avó que tirou o nome. Olha, era o que faltava para eu aqui, porque ela tem uma dificuldade de locomoção já, né? Era o que faltava para eu não precisar isso, aquilo, era exatamente esse móvel que... Aí conversando com um amigo que hoje é sócio nesse projeto junto com a gente, acabou saindo a questão do móvel que faltava. É uma necessidade da pessoa que foi criada por algum motivo e... É algo mais personalizado também, né? E acaba sendo, de repente, um móvel pontual. E aí a gente consegue tratar isso de maneira online, pelo entendimento que a gente tem ali. A gente tem o Pedro, que é o designer de produto. Ele consegue ter um entendimento legal ou de um desenho, um rabisco, ou escrito, uma foto como exemplo. Para ver se é isso que a pessoa realmente está, a ideia, né? Precisa, por isso que é bacana pelo o designer de produto que a gente tem, exatamente. Legal. E agora o programa continua, mas com um momento jurídico. No momento jurídico, hoje, um pouco diferente, porque nós estamos aí revendo alguns temas que
foram exibidos há alguns programas atrás, que é muito importante para todos vocês, que é falar sobre a gestão do síndico, né? Que eu acho que essa é uma das coisas que realmente, às vezes, é muito complexa, mas temos várias pessoas, especialistas, consultores, que vieram para trazer esse tipo de informação, e hoje estamos recebendo aqui o Aldo Boschetti, ele que é diretor da CBCMOR, uma empresa que atua dando consultoria na parte de gestão de pessoas, na parte de gestão de condomínios, de empresas em geral. Sempre lembrando que o último bloco do Sind Solutions sempre fala sobre o jurídico ou administrativo. Dicas, sugestões, cases de sucesso, problemas resolvidos, problemas a resolver e soluções administrativas, como é o caso de hoje. O Aldo Boschetti vai trazer para a gente uma visão do condomínio enquanto empresa, porque não deixa de ser uma empresa, né, Liliana? E isso é muito importante que fique claro para o senhor síndico, que hoje o síndico é um administrador de uma empresa chamada condomínio. Isso é para que nós trouxemos ele? Para que ele possa ajudar você na gestão, na questão de liderança, na questão de finanças, da parte de planejamento estratégico, né? Então, orientando, auxiliando você em todos os aspectos, nas suas dificuldades, no dia a dia, trazer soluções para você. Então, é uma maneira de poder colocar vocês a par do que é uma gestão, tudo que envolve a gestão do síndico, através de um especialista como Aldo Boschetti, hoje presente aqui conosco. Isso. E traz também a possibilidade de uma gestão transparente. Ou seja, a transparência é a melhor maneira de se administrar um condomínio. Preserva a imagem do síndico e traz resultado. E tem um negócio, Liliana, podemos esquecer que essa gravação foi feita no Raul Fornero. O Raul Fornero é um parceiraço nosso, inclusive nós vamos fazer ao longo do ano, vocês vão ver isso na agenda do síndico, que nós vamos trazer para você também em todo o programa, vários eventos específicos para você que é síndico, para você que é zelador. Nós vamos fazer tudo isso aqui nesse espaço maravilhoso que vocês vão ver, que é do Raul Fornero, que é um grande parceiro meu e um grande parceiro do Sind Solution. Então vamos escutar o Aldo Boschetti. Isso mesmo, inclusive ele é o nosso gestor aqui na UpTV, foi o meu mentor também na emissora UpTV, ele que nos ajudou a alavancar a emissora de todas as formas, né, na parte de planejamento estratégico, e hoje é uma pessoa que realmente está sempre presente, nos trazendo sempre a solução para todos os problemas que a gente encontra, e já pensando na sua gestão daqui 1 ano, 2 anos, de tudo que você pode estar implementando, tudo que você pode estar investindo ou não, né? Então tudo é bem dosado, tudo bem explicado. Vamos então ouvir a palavra do Aldo Boschetti. Eu quero agradecer a tua presença, Aldo, e deixando um abraço carinhoso aqui para o Carlos Boschetti, que não está aqui hoje, mas eu tenho um carinho muito grande por ele também. Obrigado, Liliane, é um prazer estar aqui. Desejo sucesso a todos vocês, ao William, ao Mauro, ao Luiz, a você principalmente, e floresça. Esse trabalho começou há 1 ano atrás e já é sucesso hoje. Que sempre tenha esse sucesso avante e nós vamos estar sempre apoiando. Eu vejo que a importância do assunto para os síndicos, porque a gente vê a inexperiência, o desenvolvimento dessa atividade com muito amadorismo. Então o programa ele vem contribuir muito para isso. É muito importante essa parte. E a gente orienta, né, na área de planejamento estratégico, que seja feito um planejamento. Porque o condomínio é uma coisa para 50, 100 anos, para a vida toda. Então, quando cada síndico entra, ele quer personalizar a administração dele. Ele quer fazer algo estanque. E não é isso. O condomínio é um negócio que tem que fazer um planejamento de 5 anos, 10 anos, para que aquelas atividades que têm que ser feitas periodicamente tenham recursos, sejam feitas da melhor forma possível, sejam geridos pelo síndico ou por um síndico profissional da melhor forma possível. E o planejamento, ele traz isso.
ele traz a forma com que os condôminos possam controlar efetivamente aquilo que a empresa que está contratada, ou o síndico profissional, ou o próprio síndico que está se prontificando a dar a sua contribuição para o empreendimento. Afinal, aquilo é uma propriedade dele, que ele precisa melhorar. Então, eu vejo o programa já nascendo grande e que vai ter o sucesso que merecidamente tem. Por isso levou tanto tempo para ser planejado em seus mínimos detalhes para poder crescer. Enxergar o condomínio com uma visão profissional mesmo. Exatamente. Que tem que sair o Brasil tem que sair do amadorismo. Nós precisamos ter pessoas que realmente saibam enxergar o futuro, saibam planejar. Porque o planejamento, ele traz a perfeição, ele vai buscar essa perfeição. Você administrando com técnicas, com as ferramentas que nós dispomos hoje, na palma da mão você faz o controle. Eu queria valorizar muito o trabalho da CBCmor, que fez um trabalho especial aí comigo, né, de 2014 para 2015, com um único objetivo, de alavancar o negócio, alavancar a emissora. E começamos aí do zero, né, trabalhar com planejamento estratégico, fizemos controladoria de finanças, trabalhamos a parte de marketing, trouxemos especialistas na área de vendas também, de programação, toda a parte criamos um novo modelo, né, de gestão para a emissora, e tudo isso acabou trazendo um resultado muito positivo. Quando a gente fala de crise, né, eu vi que através desse trabalho, na crise que eu estava vivendo, foi o melhor momento que a UpTV teve nesses 7 anos, né, de emissora. Então, eu agradeço muito aí o trabalho, né, da CBCmor, que veio contribuir efetivamente, né, com a realização desse projeto hoje, né, que acreditou também no nosso projeto, né. Foi difícil, nós tivemos obstáculos, sim, cada um, inclusive, até problemas pessoais que cada um viveu aqui, mas a gente foi se acertando, né, a gente trazendo aí a experiência de cada um, a competência de cada um, né. Na verdade, foi a união das competências que a gente acabou unindo para poder dar certo. E a CBCmor, ela veio para ficar, né? E você, assim, na verdade, você trabalhando hoje, dando consultoria para grandes empresários, presidentes de empresas e tudo mais, como que você vê hoje também esse negócio? Bom, para o empresariado brasileiro, isso é uma coisa nova. Tem muitos ainda que não acreditam no planejamento, ele acredita na intuição dele, né? Às vezes muito no achismo. Então isso prejudica muito. Ele tem uma grande ideia, ele gasta muito tempo, muito recurso, né? Todo aprendizado tem um custo, mas quando você não se planeja para fazer a atividade, você gasta muito. Eu vou dar um exemplo de uma franquia. O empresário é capaz de comprar uma franquia de 400, 500, 1 milhão de reais, mas ele não gasta 30 mil reais para fazer uma consultoria para ver se em 5 anos aquele negócio ainda está de pé. Então essa é a falta de visão que muitos empresários têm. Eles vão no sentimento dele, eles acreditam piamente naquela pessoa que está vendendo a franquia. Ele tem que fazer o contraponto dele, ele tem que buscar, dentro das informações dele, dentro do mercado como que está, se vai ter resultado ou não, se aquele produto vai vender ou não, se o lugar que ele está colocando o comércio dele tem potencial de seguir ou não. Então isso é muito importante. O empresário brasileiro ele vai pelo sentimento. Em outros países, a primeira coisa que o empresário faz, ele contrata um consultor de negócios e o segundo é o consultor tributário. O brasileiro não dá a verdadeira noção do que é tributo. A importância disso, né? O que muda, né? O tributo no Brasil é uma coisa que é 33% do seu negócio.
sai direto. Antes de você receber o seu dinheiro, você já está pagando para o governo o imposto. Então, tem que ter a consultoria do negócio e consultoria tributária, porque cada vez mais o governo ele fecha todas as válvulas de saída que você pode ter uma elisão fiscal, não é uma evasão fiscal. A elisão são aqueles meandros dentro da lei que você pode navegar. Ora, que ele percebe isso, ele fecha. Então, o conselho que eu dou, faça um planejamento para não se arrepender depois.